Esse é o ABS Construção e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo nós vamos estudar o porquê o vidro reciclado adicionado, seja ao concreto, seja ao bioconcreto, é um fator que aumenta a durabilidade desse concreto e também é um fator de sustentabilidade ao meio ambiente. Como nós sabemos, o concreto, após a utilização da água potável, é a segunda substância mais utilizada. E neste contexto, ele é fonte, a indústria do cimento, da produção do cimento, é fonte de poeira, de dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, óxido sulfúrico, que são produtos tóxicos não somente ao meio ambiente, como também à saúde das pessoas. Além do que, produtos utilizados para a confecção do concreto, como, por exemplo, a areia, ela é extraída das margens dos rios, de maneira que a utilização dessa areia, desse agregado, ele pode causar danos às populações, à biodiversidade, às populações ribeirinhas, porquanto não raramente causa inundações essas que comprometem essa biodiversidade. De maneira que você encontrar um material ou materiais que sejam recicláveis e que possam ser utilizados no direcionamento de se construir moradias sustentáveis tem sido objeto da pesquisa acadêmica. E dentre esses materiais, um que se ressalta é o vidro, não somente pelo seu potencial de reciclagem, que é algo em torno de 80% do vidro que é desperdiçado, ele pode ser reciclado. A despeito disso, essa reciclagem não atinge esse percentual, porquanto o vidro reciclado não apresenta um valor de mercado, tal como outros produtos reciclados, a exemplo dos metais. Lembrando que o concreto, a sua durabilidade, essa durabilidade, ela guarda no concreto uma relação com a presença de porosidades, microfissuras e fissuras. Assim, um material que promova esse aumento dessa durabilidade é também um fator de redução do custo, seja na manutenção, seja no reparo dessas fendas, microfissuras e fissuras. E para se atenuar esse problema e, consequentemente, aumentar a durabilidade do concreto, se desenvolveu se aperfeiçoou uma técnica, melhor dizendo, uma técnica dos anos 90, utilizada por Adolph, proposta por Adolph e que resultou numa patente que perdurou por cerca de 10 anos, em que bactérias foram incorporadas ao concreto, constituindo o bioconcreto. Esse bioconcreto, na época, foi utilizado para o reparo de fendas em pedras estruturais. De maneira que, no contexto atual, esse bioconcreto ele é utilizado para promover o autosselamento dessas porosidades, microfissuras e fissuras, que acredita-se que até cerca de aproximadamente 1 milímetro, menos de 1 milímetro, em média 0,2 milímetros, possam ser reparados por meio da adição dessas bactérias. Bactérias essas, usualmente, bactérias resistentes ao meio alcalino do concreto, do cimento Portland,
Neste contexto de utilização do vidro reciclado como um fator de aumento da durabilidade e da sustentabilidade em substituição, seja ao cimento, seja ao agregado areia, estudos têm comprovado que essa substituição ela guarda uma relação com o tamanho desse granulado. Por exemplo, partículas, o vidro na forma de partículas, ele pode ser utilizado como substituto do cimento Portland. Na forma granulada de grãos finos e grãos grossos, ele pode ser utilizado em substituição ao agregado areia. Também pode ser utilizado na forma de fibras para a indução de propriedades de reforço a esse concreto, a esse bioconcreto. Independentemente disso, ou correlacionado com isso, o vidro reciclado adicionado ao concreto, ao bioconcreto, ele pode ser utilizado em uma proporção que varia de 3 a 30%, sendo que essa proporção ela guarda relação com aquela propriedade que nós desejamos aprimorar, seja no concreto, seja no bioconcreto. De maneira que, apesar do vidro reciclado ele ter a propriedade de aumentar a durabilidade do concreto e contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente, existem algumas propriedades que essa adição do vidro reciclado ao concreto pode apresentar um comportamento inferior relativamente, no caso do bioconcreto, comparativamente ao concreto convencional. Qual seja, por exemplo, relativamente à diminuição da resistência desse concreto, desse bioconcreto em que foi adicionado o vidro reciclado, uma diminuição da resistência à força compressiva, algo em torno de 1 a 3%. Entretanto, essa propriedade, essa diminuição da resistência, ressalto novamente, do concreto ou do bioconcreto em que foi adicionado o vidro reciclado, comparativamente ao concreto convencional sem a adição do vidro reciclado, submetido estatisticamente a uma análise da diferença estatística, ela é não significativa, de maneira que não compromete essa resistência à força compressiva. Entretanto, é sempre aconselhável, se for utilizado para a confecção de concreto estrutural, se consultar o engenheiro que faz o cálculo dessa armadura para resistir determinados esforços. Também uma outra propriedade que pode interferir sob o aspecto negativo é relativamente ao fato de que, como o vidro reciclado ele apresenta soda na sua constituição, ele pode apresentar uma reação a sulfatos mais acentuada. Entretanto, é importante se ressaltar isso no contexto do concreto. No contexto do bioconcreto, essa reação a sulfatos promovidas por sulfatos relativamente à possibilidade do comprometimento da armadura, no caso do bioconcreto, é atenuado pela presença das bactérias redutoras de sulfato e também pela película protetora em volta dessa armadura que é obtida com o microfilme induzido por essas
bactérias. Contudo, essa propriedade negativa ela pode ser atenuada mediante o tratamento dessas partículas, desses grãos de vidro reciclado, por meio de uma mistura de hidróxido de sódio de hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio, de maneira a atenuar essa possível propriedade negativa, essa possível corrosão, que no caso da adição do vidro, ressalto novamente, pela presença na sua confecção de ser utilizado soda, pode causar comprometimento dessa armadura, no caso do concreto convencional.